gente, tudo bem? Então, nós vamos dar início ao nosso segundo bimestre, né? E segundo bimestre é distância, mas é necessário que nós não estejamos juntos nesse momento, para que logo a gente possa, né? Tá todo mundo pertinho do outro. Sei que é um pouco complicado, principalmente agora no ano, né? Porque a gente tem uns conteúdos meio um pouco complexos. Mas eu queria que vocês dessem uma devolutiva depois pra mim de como é que tá sendo as videoaulas, se vocês estão conseguindo acompanhar bem, tá bom? E aí eu vou melhorando da maneira como vocês forem me falando, tá? Que tá dando certo, o que não dá, tá? A nossa primeira videoaula vai ser sobre as equações do segundo grau, tá bom? Que nós já começamos a ver no primeiro bimestre, tá? Então, no primeiro bimestre, a gente viu como que resolvia as equações do primeiro bimestre, as equações do segundo grau, né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos relembrar o que é uma equação do segundo grau e o que caracteriza uma equação a ser do segundo grau. Então, vamos lá. A equação do segundo grau, ela aparece nessa forma. ax² mais bx mais c igual a zero. Onde a gente tem um coeficiente, que é um número, acompanhado do x², né? Um coeficiente, que é um número acompanhado do x, e um coeficiente que está sozinho, né? Desacompanhado de qualquer incógnita. Muito bem. Então, ó, um exemplo para vocês de equação do segundo grau. x² mais 2x mais 4 igual a zero. Lembrando que as equações do segundo grau, elas não precisam necessariamente estar completas como essa, né? Ora pode ter somente o x² e o coeficiente sozinho, ou ter o x² com outro x, né? Mas vamos focar nessas equações completas agora. Então, por exemplo, aqui a gente tem o A, que é quem acompanha o x². Como não tem nada, é 1, né? O B, que é quem está acompanhando o x, nesse caso 2. E o C, quem está sozinho, desacompanhado de incógnita, que nesse caso é o 4. Então, isso é muito importante, a gente já tinha visto no primeiro bimestre, né? Como é importante a gente identificar os coeficientes da equação. Nós resolvemos as equações do segundo grau, a gente pode resolver por vários métodos, né? Por exemplo, o método de completar quadrados, porém, a forma que eu acho mais simples é pela fórmula resolutiva, que a gente conhece como fórmula resolutiva de Bhaskara, né? Que a gente tem o delta e o x. A gente primeiro resolve o delta, depois resolve o x. Eu coloquei elas separadas para vocês para ficar mais simples, né? Muito bem, então para resolver a fórmula resolutiva, a gente precisa identificar os coeficientes A, B e C, né? Muito bem. Vamos lá agora para os estudos das raízes. Então, no primeiro momento, no primeiro bimestre, a gente tinha visto como resolvia, né? Como achava a solução de uma equação do segundo grau. Nesse momento, a gente vai estudar, a gente vai fazer um estudo das raízes, ou seja, dos valores de x que nós obtemos resolvendo as equações. Para isso, a gente vai resolver algumas equações, tá bom? Então, eu trouxe essas 3 equaçõezinhas e nós vamos resolver juntos essas 3 equações. Vamos lá? Bom, gente, então vamos fazer resolver as equaçõezinhas que eu deixei de exemplo aí para vocês. Vamos lá? Então, vamos lá. Vamos resolver essa primeira. Lembrando, vamos identificar os coeficientes, né? A, B e C. O A é o 4, o B, menos 7 e o C é o 3. Então, vamos lá. Começando pelo discriminante delta. Vamos prestar bastante atenção, porque ele é a chave da gente entender esse estudo das raízes, tá bom? Então, ó, B ao quadrado, que é o menos 7, menos 4, vezes o A, vezes o C. Menos 7 ao quadrado, 49, menos 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, 48. 49 menos 48, 1. Agora, vamos resolver o x1 e o x2. x1 menos b mais raiz de delta sobre 2a. Então, o x1 é igual. Ó, menos b com esse menos vai ficar 7, mais raiz de 1 sobre 2 vezes o A, que é 4. Então, x1, 7 mais 1 sobre 8. 7 mais 1, 8, sobre 8, 1. Vamos fazer o x2. Menos b, menos raiz de delta, sobre 2a.
Então, vai ficar 7 menos raiz de 1 sobre 2 vezes 4. 7 menos 1 sobre 8. 7 menos 1, 6. 6 sobre 8. Então, nós temos duas raízes. Então, vamos entender o primeiro estudo de raiz? Quando o nosso delta for um número positivo, ou seja, o nosso delta for maior que zero, eu já tenho a certeza que eu vou ter dois valores diferentes, sendo os valores das minhas raízes, ou seja, os valores do meu x. Tudo bem? Então, se alguém perguntar, quantas raízes tem esta equação? Você não precisa resolver tudo para dizer, basta resolver o discriminante delta e observar. Se for maior que zero, ou seja, um número positivo, eu já sei que existem duas raízes reais e diferentes. Vamos lá. Esse outro exemplo, vamos fazer a mesma coisa? Então, vamos lá. O A é 1, o B menos 12, se atentem ao sinal, e o C 36. Vamos resolver o discriminante delta, sempre se atentar porque ele é muito importante no estudo das raízes, né? Então, vamos lá. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Menos 12 ao quadrado, 144. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 36, 144 também. 144 menos 144, 0. Prestem atenção agora, por favor. Olha só. Vamos resolver o x1 e o x2. Menos b mais raiz de delta sobre 2a. x1 menos b, então vai ficar 12 mais raiz de 0 sobre 2 vezes 1. Então, x1, 12 mais 0 sobre 2. 12 mais 0, 12. Dividido por 2, x1 é igual a 6. Se a gente for resolver o x2, prestem atenção. Menos b, menos raiz de delta sobre 2a. Então, olha só. 12 menos 0 sobre 2, né? Porque é a mesma coisa, o x1 no x2 só muda o sinalzinho, né? Gente, 12 menos 0, 12. Dividido por 2, 6. Então, ó, também deu 6. Então, prestem atenção que as raízes foram iguais, né? E é lógico, porque adicionar 0 ou subtrair 0 é a mesma coisa, né? Então, quando o delta for igual a 0, a gente fala que a gente tem apenas uma raiz, ou, no caso, duas iguais, tá bom? Porque não tem a necessidade de resolver o x1 e o x2, já que eles têm o mesmo valor. Então, quando alguém perguntar quantas raízes há nessa equação, de novo, não precisa resolver tudo, basta resolver só o discriminante delta. Se ele for igual a 0, eu sei que eu tenho duas raízes iguais ou apenas falar que eu tenho uma raiz. Vamos agora para o último exemplo. Vamos fazer a mesma coisa. O A é 1, o B menos 14 e o C 50. Então, vamos lá. Delta é igual b ao quadrado menos 4ac. B menos 14 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 50. 14 ao quadrado, 4 ao quadrado, 196. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 50, 200. 196 menos 200 é menos 4, né? Porque o 200 é maior e é negativo. Quando acontece do nosso delta ser negativo, ou seja, ele é menor que zero, nós nem precisamos continuar resolvendo o x1 e x2. Por quê? Porque o discriminante delta, quando no x1 e no x2, ele não é uma raiz quadrada, a gente sabe que não existe raiz quadrada de número negativo. Portanto, a solução é vazia. Nós não temos raízes reais nesse caso, tá bom? Então, quando o delta for menor que zero, solução vazia, não apresenta raiz real. Muito bem, então, resolvendo, a gente pode perceber que o delta, que a gente chama de discriminante, ele serve para indicar quantos são e quais são os tipos de raízes que nós temos na nossa equação. Então,
Se o delta for maior que zero, ou seja, números positivos, nós sabemos que nós temos duas raízes reais distintas, ou seja, duas raízes com valores diferentes. Se o delta da nossa equação discriminante delta for igual a zero, a gente tem uma raiz, ou a gente pode falar que nós temos duas raízes iguais, tá? Ou uma raiz, ou falar que são duas iguais. E se o delta for menor que zero? O que é o delta menor que zero? É um delta dando um valor negativo, né? Quando ele tem negativo, nós não temos valores de x. Nossa solução é vazia. Muito bem. Agora, nós vamos estudar a soma e o produto das raízes. Muito bem, se eu pedisse para vocês somarem as raízes, vamos supor, eu falo assim, qual a soma das raízes dessa equação? O que provavelmente vocês fariam? Vocês resolveriam a equação, né? Achariam os valores das raízes e fazer essa soma. Porém, não há necessidade de resolver a equação para obter essa soma das raízes. A gente consegue através de formulazinhas, né? Então, vamos lá? Lembrando que soma, adição, produto, multiplicação. Então, para a gente achar a soma das raízes, basta a gente fazer menos b sobre a, tá? Então, olha só, menos b sobre a. Lembrando que o b e o a são os coeficientes, né? O b, quem está acompanhando o x, o a, quem está acompanhando o x ao quadrado. Então, se a gente faz essa formulazinha, nós obtemos a soma das raízes. Quando a gente quer saber o produto, p, né? A gente faz c sobre a. C é o coeficiente que está sozinho e o A é quem está com o x ao quadrado. Então, a partir dessas formulazinhas, eu consigo determinar a soma e o produto sem precisar resolver de fato a minha equação, tá bom? Vamos resolver agora alguns exemplos de soma e produto, tá bom? Para a gente entender melhor, vamos lá? Muito bem, agora a gente vai ver sobre um exemplo sobre soma e produto, né? Essa equaçãozinha a gente já resolveu, né? Ela anteriormente. Então, a gente resolveu a mesma equaçãozinha, olha, e a gente verificou que as raízes, elas são iguais, né? A gente falou que ela tem duas raízes iguais ou uma, ou apenas falar que ela tem uma raiz. E as raízes são 6, né? Tanto o x1 deu 6, quanto o x2 também deu 6. Isso é importante para eu poder explicar para vocês. Então, como eu falei para vocês, se eu tivesse perguntado qual é a soma dessas raízes, vocês provavelmente resolveriam a raiz e faria a soma das raízes, né? No caso do x1 e do x2, que a gente pode ver que se eu somar 6 mais 6, vai dar 12, certo? E se eu perguntasse o produto dessas raízes para vocês? Produto nada mais é do que uma multiplicação. 6 vezes 6 dá 36. Porém, não há necessidade da gente resolver uma equação, achar os valores das raízes, que é o x1 e o x2, para poder determinar a soma e o produto. Basta a gente utilizar as formulazinhas, né? Qual é a formulazinha da soma? Menos b sobre a. A formulazinha do produto? C sobre a. Vamos lá? Olha só, vamos determinar a soma, então. Menos b. O b é menos 12. Com esse menos, 12. Sobre o a, que é 1. 12 dividido por 1, 12. Produto. C sobre a. Ó. C, 36. E o a, que é 1. 36 dividido por 1, 36. Então, olha só. Eu já tinha mostrado para vocês que se a gente resolvesse a equação, nós encontraríamos as duas raízes, né? A gente sim poderia achar o soma e produto, mas olha o que a gente teria que fazer. E com essas formulazinhas, nós conseguimos determinar a soma e o produto apenas aplicando, né, os valores dos coeficientes, tá bom? Gente, vamos ver mais um exemplo de soma e produto? A soma e produto a gente também pode utilizar quando a gente quer montar uma equação. Então, se a gente souber os valores do x, ou seja, a gente já souber o resultado, nós queremos agora o inverso, a gente quer saber qual é a raiz. Então, a gente também vai utilizar a soma e o produto, tá bom? Primeiro, vamos determinar a soma? No caso aqui, eu já tenho as raízes, então eu vou somar 4 mais 5, que são os valores das raízes. 4 mais 5, 9. Então, 9 é a soma. Produto multiplicação. 4 vezes 5, que dá 20. Esse é o produto. Nós conseguimos montar uma equação porque a equação ela pode ser escrita
dessa formazinha aqui, ó. X ao quadrado menos a soma vai junto com o x e o produto é o sozinho. Então, olha só. X ao quadrado, quanto foi a nossa soma? 9. Então, menos 9x mais, quanto foi o nosso produto? 20, é igual a zero. Então, olha só. Quando eu sei as raízes, ou seja, quando eu sei os valores do meu x, eu consigo escrever a equação. Então, agora eu faço caminho inverso. Então, antes, o que a gente fazia? Nós tínhamos a gente tinha uma equação, resolvia essa equação para obter as minhas raízes, né? Agora, eu faço o inverso. Se eu já sei as minhas raízes, eu consigo determinar a minha equação, tá bom? Bom, gente, após os exemplos, agora é hora de vocês praticarem, tá bom? Então, vocês vão acessar o Google Sala de Aula, resolver as atividades propostas, tanto da apostila quanto as atividades extras. E depois, vocês me dão uma devolutiva se vocês conseguiram resolver, se ficou alguma dúvida, tá bom? E durante a resolução dos exercícios, sempre que vocês tiverem dúvida, rever a videoaula, que vai ajudar bastante, e também participa bastante do grupo do WhatsApp, tá, gente? Lembrando para respeitar o horário das 7 ao meio-dia e 20, tá bom? Esse horário vocês podem perguntar e eu tiro todas as dúvidas de vocês, tá bom? A gente vai se falando e até a próxima videoaula. Beijo!